Vamos lá, Atos capítulo 16, a partir do verso 16. Paulo está numa das viagens missionárias, ele está aqui na Macedônia, lembrando você que ele teve aquela visão, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos, aquele homem macedônio. Então ele está aqui, junto com Silas e com Lucas, e uma pequena comitiva, nessas incursões aí na pregação do Evangelho. Então nós estamos aqui nesse momento, ele está em Filipos, na Grécia, que é na Macedônia. Atos 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Até aqui, tá bom? Então, só para você lembrar dessa história, eles estão pregando em Filipos, né? Essa mulher que era uma escrava, ela tinha ela tinha um espírito que promovia adivinhação e gerava lucro aos seus senhores. E ela estava declarando que Paulo e Silas, o que eles falavam realmente era vindo de Deus, que eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas todo dia ela falava aquilo, até que um dia Paulo se irritou, né? Vamos dizer assim, a Bíblia diz que ele ficou perturbado. Ele se volta para aquele espírito que ocupava aquela mulher, aquela moça, e ele expulsa aquele espírito dela. E a partir daquele momento, nós entendemos pelo contexto aqui que ela para de ter a prática da adivinhação, porque era o espírito que fazia isso por ela. E naturalmente os seus senhores deixaram de ganhar dinheiro às custas dela. E eles, irritados com Paulo e com Silas, os prendem e levam à praça. Eles são açoitados. Não sabemos exatamente como foi esse açoitamento, mas a gente sabe que o açoitamento romano era cruel, né? Eles levavam 40 chibatadas menos uma, normalmente, não sei se foi o caso aqui. O fato é que eles foram machucados, tão machucados que lá na frente vamos ver que eles foram tratados desses vergões. Bom, eles são presos, e aí o texto vai dizer que dentro da prisão, eles estão lá no interior da prisão, com os pés presos num tronco, machucados, com dores terríveis, privados de estar lá fora e poder pregar o evangelho lá fora como vinham fazendo. Mesmo ali, diz o texto que por volta da meia-noite eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos todos ouviam, ou seja, estavam ali dando um testemunho de quem era o Senhor da vida deles, que embora presos fisicamente, não estavam presos espiritualmente, e ainda assim, no meio da privação e da dor, eles adoraram e louvavam e oravam ao seu Deus. E o que acontece em seguida é algo sobrenatural. Mais uma vez, num tempo em que tudo era contrário, eles adoram a Deus, e Deus entra com a sua provisão de maneira extraordinária. Um terremoto, os alicerces da prisão são mexidos, são tocados, e eles são libertos das suas cadeias. São libertos. Quer continuar a história? O que acontece depois? Não, eu acho que a gente pode pegar algumas partes disso aí, para a gente já ir aplicando pensando. Devagar. Gente, existem histórias na Bíblia que eu acredito que chamem a atenção de todo mundo, né? E eu acredito que cada pessoa, às vezes, ela é mais mexida por uma história do que por outra. Essa história,
acho que desde que eu era criança, é uma história que me chama muito a atenção, é uma história que me dá ânimo. Sabe por quê? Porque a gente está vendo aqui 2 servos de Deus que injustamente começam a padecer, sofrem, apanham, são machucados. Sabe o que você apanhar com vara? Tem gente que vai falar assim, eu sei, eu apanhava quando eu era criança. Não tem nada a ver com esse apanhar de quando a gente era criança. Mesmo os que apanhavam do pai e da mãe assim, não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque pai e mãe bate para correção. Nesse caso aqui, era apanhar para machucar, era apanhar para te punir. E às vezes às vezes eles morriam nesses açoites. Gente, então a gente está falando aqui de 2 servos do Senhor que estavam em missão. Ou seja, eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Eles não estavam sofrendo por uma desobediência, uma consequência de um pecado. Não, eles estavam em missão. Eles estavam obedecendo à vontade de Deus e ainda assim eles são presos, eles são machucados. E aí, o que me chamava a atenção quando eu era criança? Que eles estavam ali sentados no chão de uma cela, de uma cadeia, de uma prisão. Eles estavam com seus pés presos em troncos, ou seja, mais dificuldade ainda. Como é que você dorme com o pé preso no tronco? Como é que você dorme com as costas feridas, talvez em carne viva? Então, ao mesmo tempo que eles estão em todo esse cenário terrível, escuro, pouca iluminação, úmido, umidade, sujo, talvez, enfim. Aí, eles estavam num cenário que eles poderiam dizer assim, poxa, Deus abandonou a gente, né? Estamos esquecidos por Deus. Tá vendo o que acontece? Obedecer, seguir a Deus, servir. Eles já tinham vindo de toda uma viagem, de navio, já tinham sido impedidos de entrar onde eles queriam. E aí eles apanham, estão ali. E aí, nós, assim, eu ficava pensando, como seria eu se eu estivesse nessa situação? Poxa, Deus, eu tô aqui, vim te servir, tô aqui obedecendo ao Senhor. E olha o que tá me acontecendo. Apanhei, tô presa, sem saber o que vai acontecer, porque a gente sabe o final da história, né? Uau, um terremoto, que lindo, Deus libertou. Mas até aquele momento eles não sabiam como terminaria a história. E aí, o que eles vão fazer? Louvar a Deus e orar. Adorar a Deus, orar ao Senhor. Nós normalmente murmuramos, naturalmente nós temos a tendência a murmurar. Quando as coisas não estão funcionando do jeito que nós estamos acostumados, quando muda alguma coisa, normalmente nós murmuramos. E sabe, amor, a gente murmura por coisas muito menores. Já perceberam? Vocês já perceberam isso? A gente está falando aqui de um extremo de sofrimento. E a gente, às vezes, reclama, e eu me coloco nisso, gente. Às vezes a gente murmura por coisas tão pequenas, por dificuldades tão difíceis. Hoje eu vi um meme no Facebook, era o faraó, a imagem do faraó, com uma cara assim de espanto, e aí ele dizia assim, vocês estão reclamando por causa de uma praga só? Ou seja, eu passei por 10. É uma brincadeira, mas assim, gente, você já parou pra pensar as coisas que normalmente a gente reclama, murmura, e mais, amor, as coisas que nos afastam de Deus? Ou seja, a gente começa a buscar Deus, servir a Deus, às vezes até em ministério na igreja, né, para aqueles que servem a Deus numa igreja, você começa a trabalhar no ministério e aí levantam problemas, levantam dificuldades. Aí o que a gente fala? Tá vendo? Pra que eu vim me meter nisso aqui? Eu acho que é melhor eu colocar... Pastores, né? Tem alguns pastores com a gente aqui. Exatamente. Pastores que... Pode falar. Às vezes a gente é açoitado, né? Por situações no ministério, somos colocados em privações até, e nós temos a inclinação a reclamar, a murmurar, o que eu estou fazendo aqui? Poxa, eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, estou aqui, né, cumprindo um propósito, né, atendendo a uma ordem do Senhor, estou aqui servindo a Ele, ainda assim eu estou passando por que eu estou passando, não devia estar passando por isso. Normalmente a gente murmura. E sabe qual a frase que a gente usa? Não é justo. Não é justo isso comigo? Irmãos, olha só, vamos lá. Se Paulo e Silas ficassem presos em tudo isso que a gente está falando aqui, e se ele fizesse o que muitas vezes a gente faz, será que eles veriam o milagre que aconteceu depois? Será que eles experimentariam o sobrenatural de Deus? Gente, vamos lá. Natural é o que a gente vê aqui, é o mundo humano. Sobrenatural é aquilo que está fora do que é humano. Ou seja, sobrenatural é algo que só Deus pode fazer, tá bom? Então, olha só, ponto número 1. Eles estão no sofrimento, mas eles não pararam de adorar e louvar ao seu Deus. Deixa eu falar uma frase que eu escrevi aqui. Louvar é lembrar de tudo que Deus é
e faz por nós e agradecer a Deus por isso. Eu posso dizer que isso é uma das formas, uma das definições que a gente pode dizer que é adoração. Louvar é você se lembrar de quem Deus é. Você está no meio de um sofrimento, faz, né? E o que ele faz. Eu louvo pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Isso. Então, aí eu te digo assim, as suas lutas, as suas dificuldades estão arrancando de você a sua adoração a Deus? Você está parando de glorificar, adorar, cantar, orar e buscar a Deus porque os tempos estão difíceis? Se eu for essa pessoa que cesso a minha adoração, o meu louvor e a minha busca quando os dias estão difíceis, eu estou dizendo que eu sou uma filha mimada. Imagina o seu filho só te procurar e só ficar felizinho, dando sorriso quando você faz o que ele quer. Mas quando ele está te ensinando ou quando ele está te educando, o seu filho se afasta. Eu não quero ser essa filha. E eu tenho orado para Deus, orado ao Senhor, dizendo: Deus, faz a gente ser assim. No meio da tribulação. Gente, eles estavam cantando, louvando tão alto que a Bíblia diz que os prisioneiros estavam ouvindo. Esses caras são malucos. Agora é interessante, o carcereiro estava dormindo, sabia? Porque ele acorda no terremoto. Engraçado, normalmente o carcereiro dorme. Os caras são malucos, os caras estão prisioneiro fresquinho, né? Ou seja, ainda tá os vergões, os açoites estão latejando ainda. E eles estão adorando a Deus. Então, realmente, o testemunho, olha, é interessante isso. O testemunho que nós damos quando, apesar da adversidade, ainda assim continuamos servindo, adorando, louvando e clamando ao Senhor. Quando ainda continuamos, nos mantemos íntegros, independente das circunstâncias que nos cercam. Então, nesse momento agora, por exemplo, não é hora da igreja ficar reclamando. A igreja tem que usar os canais que pode, as estratégias que possui, os recursos que tem nas mãos e continuar louvando, adorando, pregando, servindo ao Senhor. Porque o mundo sem Deus está nos observando. Vamos ser aqueles que murmuram, que reclamam, que cruzam os braços e fazem biquinho e beicinho porque as coisas não estão dando certo? Ou vamos ser aqueles que marcham, que continuam, que perseveram a despeito das adversidades? Uma coisa muito tremenda nesse texto, gente, é que o fato deles terem decidido continuar louvando e adorando a Deus fez com que eles vissem o sobrenatural de Deus naquele momento. Gente, essa escolha atraiu a presença de Deus de uma forma sobrenatural, porque houve um terremoto e tudo tremeu, e foi nessa hora que o carcereiro acorda desesperado, óbvio, né? Então, quando tudo treme, a Bíblia diz que as cadeias que estavam prendendo eles também soltaram. E as portas da prisão se abriram. Isso é sobrenatural. Eu não sei você. Eu tenho um jeito muito intenso de viver a vida, sabe? O Fabrício sabe. Às vezes o Fabrício, ele briga comigo. Ele fala: amor, você é muito intensa. É do meu temperamento. Então eu acho que até na busca com Deus, às vezes eu falo pra Deus que eu quero que o negócio seja intenso, entendeu? Tipo ver um anjo. Ele fica doido com isso. E isso aqui que eles viveram foi um negócio desse, foi sobrenatural, foi fora da realidade. Você vê cadeias se quebrando, você tá preso no chão e de repente, pá, aquilo arrebenta. Gente, o fato deles terem permanecido na presença de Deus fez eles verem o sobrenatural. E às vezes, amor, sabe o que eu penso? Nós cristãos, essa palavra agora é para você que serve a Deus. Às vezes a gente vive a nossa vidinha com Deus assim, sabe naquele água com açúcar? Você não vê milagre, você não ora por algo que é difícil de acontecer, por exemplo. Isso mesmo, assim, a cura de alguém. Você não acredita nisso, então nem pede. E aí a gente vai vivendo uma vida assim, estamos salvos, vamos pro céu, tá tudo bem. Mas assim, o que você acha disso? É isso mesmo. A gente se acostuma, a gente não quer se arriscar a algo. Embora eles não estavam cantando para que Deus os libertasse. Importante isso também. Não. Vamos cantar aqui? Imagina o Paulo com o Senhor, vamos cantar aqui, porque vai que Deus resolve soltar a gente daqui. Não é isso. Eles estão adorando a Deus sem esperar nada em troca. Estão simplesmente dizendo assim: olha, para nós é motivo de alegria padecer perseguição por causa do nome de Jesus. É o que eles estão falando com aquela atitude. O sobrenatural de Deus, ele veio só como uma consequência. Aqui, ó, o louvor é a resposta natural de quem ama a Deus. É natural.
Eu louvo a Deus porque eu amo. Eu louvo a Deus porque Ele é meu Senhor. Então, é uma resposta natural. Então, o que você falou é importante. Não é que eles barganharam com Deus. A gente vai te adorar aqui, Deus, se eu fazer alguma coisa. Não. O louvor é uma resposta natural de quem ama a Deus. E eles estavam só manifestando o que eles já viviam. Mas aí sim o sobrenatural veio. Então, gente... o sobrenatural de Deus nem sempre é isso que eu tô brincando. Quer dizer, não tô brincando não, tô falando sério. Nem sempre é você, uau, vai aparecer um anjo no seu quarto. Não, o sobrenatural às vezes é você estar muito angustiado, com muito medo, e você começa a louvar e glorificar a Deus, e de repente você sente uma paz no seu coração. Isso é sobrenatural. Ou, por exemplo, você tem uma situação que você tem que resolver. Agora cedo eu recebi uma mensagem de alguém, ora por mim, eu tô com uma situação que eu preciso resolver na minha família hoje. Eu não sei quem é essa pessoa, me mandou uma mensagem. Então, o que é um sobrenatural de Deus? É você clamar a Ele, é você pedir a Ele, e talvez aquilo que você menos imaginava que iria acontecer, aconteça. Isso é sobrenatural de Deus. É você ter uma mágoa de alguém que você não consegue perdoar, e você vai buscar ao Senhor, você vai orar, você vai glorificar a Deus, e quando você olha pra dentro de você, aquela mágoa tá menor, a ponto de ela não existir mais em algum momento. Gente, isso é sobrenatural. Você tá vivendo experiências de sobrenatural com Deus dentro de você, fora de você? Agora, por exemplo, o que seria sobrenatural, ou seja, além do natural, o natural seria estarmos tensos, angustiados, com medo do amanhã, como é que vai ser? Estão dizendo que, hoje eu li uma matéria que diz que o número de infectados no Brasil é de mais de 300 mil, e não o número que nós temos aí de pouco, nem 30 mil ainda. Então, você olha para aquilo, qual que é o natural? Ficar com medo, ficar tenso. Nossa, então como é que vai ser e tal? E qual é o sobrenatural? É confiar no Senhor, é confiar em Deus, é continuar descansando, continuar louvando ao Senhor, continuar prestando culto a Ele, continuar adorando a Ele em todas as circunstâncias, continuar crendo que Ele não perdeu, gente, Deus não perdeu o controle, Ele não perde o controle jamais. Tudo está debaixo da sua soberania. Então ele está tranquilo, Deus está no governo. E nós que pertencemos ao reino de Deus, nós temos que descansar nele. Então isso é sobrenatural. Mas muitos não conseguem. Muitos não conseguem. Eu não sei dizer se a maioria não consegue, mas muitos não conseguem. Sabe por que eu acho que não conseguem, amor? Justamente porque viveu essa fé dentro dos limites que a própria mão deles resolvia. Enquanto está tudo bem, está tudo bem. Mas sabe o que acontece? A pessoa, ela nem se arrisca a viver experiências onde só Deus pode resolver. Sabe assim, você vai vivendo uma vida onde você só dá passos que estão seguros para você. Então, para que eu preciso de Deus? Sim. Eu tenho Deus como meu salvador, eu vou à igreja, às vezes até eu atuo ministérios na igreja, às vezes eu falo de Deus para todo mundo, mas na verdade eu tô vivendo, eu tô trilhando a minha vida somente com coisas que eu administro. Dentro de uma zona de segurança. Né? Então, eu não faço uma certa oração porque eu tenho dúvida se ela vai ser ouvida. Então, eu não arrisco, para eu não queimar o filme de Jesus. Né? Então, eu não me arrisco. E, irmãos, nós estamos sendo chamados para viver o sobrenatural. Amém. Adorar em tempo de crise, louvar e permanecer na presença de Deus a despeito das adversidades. A Igreja de Jesus, ela é desafiada hoje a viver esse sobrenatural. E muito mais o Senhor vai fazer, como fez aqui. Vamos terminar a história para concluir? E para terminar, então, essa experiência do sobrenatural trouxe um impacto na vida do carcereiro. Com certeza na vida dos outros presos também, mas aqui a história ela se desenrola para o carcereiro. O carcereiro acorda com o terremoto, fica desesperado, porque quando ele acorda, todas as portas estão abertas. Qual é a primeira coisa que ele pensa? Todo mundo fugiu. Você sabe que um guarda romano, enfim, se ele é dado uma missão a ele e ele não cumpre, quem morre é ele. Então ele descobre que ele acha que os presos fugiram e ele já pega a espada, não sei, o punhal, a espada, né, pra se suicidar. Ou seja, antes que me matem, eu me mato. E aí, quando ele faz isso, Paulo grita. E ele diz, não faça mal algum a você, estamos todos aqui. Sabe o que eu pensei? Cara, acho que você pensa a mesma coisa que eu. Não sei. Sabe o que eu vi na minha cabeça? Que eles estão sentados com um violão na mão, tocando É Bastante Pra Mim. Violão, pareceu um violão na história. Entendeu? Os presos fizeram uma rodinha com o Paulo e Cícero, estão todo mundo cantando. E o carcereiro chega lá e pega aquela cena, não fugiu ninguém, tá todo mundo ali. Não, eu pensei em outra coisa. Então, tá. Eu pensei num lado mais humano. Se você tá preso, apanhou, você nem sabe o que vai acontecer com você, e Deus de repente abre a porta da prisão.
Você fica ali ou corre? Não, imediatamente. Eu corro, com certeza. Primeiro que eu vou achar que Deus que tá abrindo, eu vou correr. Gente, olha que lindo. Eles não fogem. Eles ficam ali. E eles têm a grande oportunidade de testemunhar para esse carcereiro. Porque quando ele vê que tá todo mundo ali, Paulo e Silas, né? E ele fala, calma, não faz mal. Não faça mal a você. E aí ele diz, ele pensa, que isso? Que poder sobrenatural é esse? E nessa hora, gente, é quando esse carcereiro se rende. Porque ele diz, eu quero isso pra mim. Como é que eu faço pra ser salvo? E aí tem uma fala linda de Paulo, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E acontece que eles saem à noite, vão para a casa do carcereiro, o carcereiro trata os ferimentos. Paulo fala desse Jesus para toda a sua família. Eles são batizados nessa madrugada. Olha que lindo isso. Recebem a Cristo. Eles creem na palavra. A Bíblia diz que há uma alegria enorme naquela casa, porque a salvação chegou ali. Eles são batizados, porque talvez Paulo nunca mais vai encontrar esse carcereiro e a família dele. Eles são batizados, eles voltam para a prisão, porque no dia seguinte os líderes, né, vão lá conversar com eles na prisão e libertam eles. Olha que lindo, Paulo voltou. Meu Deus. Amém. Vamos terminar aqui. Né? Fica para você agora essa meditação aí, no tempo da aflição, da privação, da angústia, da perseguição que seja, você testemunho permanece adorando a Deus, né? Agora é hora de continuar adorando, continuar louvando a Deus. Então, você que está em casa aí, adore ao Senhor, ore ao Senhor com louvores, cante ao Senhor, põe a sua família para cantar. Lá em casa a gente até que tem que brigar com as crianças, né? Porque eles ficam cantando o dia inteiro. Cantam alto. Gente, 2 andares, o Daniel, não sei se ele está assistindo aí, deve estar estudando. Ele entra no chuveiro, ele começa a cantar, que às vezes eu bato lá e falo, filho, abaixa o volume. Gente, a gente não fala isso pra gente ter nenhum tipo de vaidade. Não é isso. A gente quer dizer pra vocês que é possível glorificar a Deus mesmo em tempos difíceis. E nós temos vivido algumas lutas pessoais. A gente não conta tudo pra vocês, mas a gente está enfrentando batalhas nossas, respostas que a gente está esperando em Deus e que ainda não vieram. E aí, quando a gente acorda assim um pouco mais abatidos, lá em casa a gente faz isso, a gente liga louvores e a gente vai buscar a presença de Deus, é acordar mais cedo e ir para a presença do Senhor, é pagar um preço para não deixar essa presença esfriar dentro de nós, mesmo no meio da provação. E aí, aqueles que estão ao seu redor, quando virem isso em você, como que ele glorifica a Deus, como que essa mulher ainda está conseguindo ficar em pé, mesmo que o marido tenha perdido o emprego, mesmo que a filha esteja doente, mesmo que esteja vivendo qualquer provação, aí as pessoas olham para você e falam assim, como vocês conseguem estar assim? E aí esse é o testemunho verdadeiro. Então, gente, sabe o que eu penso? O testemunho verdadeiro, ele não é só o que a minha boca fala, mas é o que a minha vida vive. Então, aquilo que você está mostrando para os seus vizinhos, para os seus familiares, para quem está no seu trabalho, é isso que vai fazer eles dizerem, eu quero esse Deus. O carcereiro só se converteu porque ele viu o poder de Deus na vida daqueles homens. Então, a gente tem que falar sim, mas a gente tem que viver, né? E aí viver e falar. Esse impacto vai chegar aonde você menos imaginar. Amém. Amém. Vamos orar então, pessoal? Ai, amém. Vamos falar com o nosso Deus. Se você puder fechar os seus olhos aí, vamos levantar esse clamor ao Senhor. É um clamor mesmo, ou seja, nós daqui, vocês daí, nós juntos vamos falar com o nosso Deus, vamos nos derramar diante dele. Então agora a gente pede a você que esteja tudo bem. Sim, eu só queria deixar aqui o louvor que eu tinha deixado preparado para esse momento. Tudo bem, vamos lá. A gente... Depois eu falo essa parte, vamos lá. Então vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, aquele a quem nós podemos recorrer, aquele em quem nós nos aconchegamos e descansamos, Senhor. Pai, nós declaramos que estamos seguros nos Teus braços, Senhor. Não sei o que nos aguarda, não sei o que nos espera, ou podemos dizer que aparentemente coisas terríveis estão por vir, mas Pai, nós não nos abalamos. Amém. Nós permanecemos descansando Amém. nos Teus braços, confiando na Tua guarda e na Tua Amém. proteção. Estamos seguros em Ti, Senhor. Ó Pai, obrigado porque podemos clamar ao Senhor.
Sendo esse Deus Todo-Poderoso, presente em todo lugar e pode fazer todas as coisas, Tu és nosso Pai. E nós podemos buscar ao Senhor como filhos, humildemente reconhecer o Teu comando, a Tua soberania, nos debruçar diante do Senhor e clamar a Ti. Eu peço ao Senhor agora que abençoe nossas famílias. Amém, Senhor. Abençoe cada família que está agora conosco, orando conosco, Senhor Deus. Aqueles que estão temerosos, Pai, Senhor, alcança-os. Alcança-os com o Seu amor, alcança-os com a Sua graça, Pai. Abraça-os, Senhor Deus, de tal maneira que eles se sintam guardados por Ti, Senhor, e percam o medo e possam lançar fora todo o medo, Senhor. Pai, aqueles que estão já com algum familiar doente, Senhor Deus, Pai, traga também a certeza de que o Senhor está cuidando deles. Amém, Senhor Deus, nós precisamos confiar em Ti. Não podemos confiar, nesse momento de maneira especial, não podemos confiar em homem algum. É verdade. Não temos segurança em ninguém, Senhor, somente em Ti. Estamos guardados em Ti e Te louvamos e Te adoramos mesmo no meio de toda essa tribulação, Amém, Senhor. Deus. Ó Pai, traga sossego às famílias. Amém. Traga sossego, traga paz. Senhor, que haja conhecimento e descoberta da Tua palavra nesse tempo de angústia. Senhor Deus, porque quando conhecemos a Tua palavra, conhecemos a verdade da Tua palavra, nós somos libertos de nossos medos, nós somos libertos de nossas aflições e, sobretudo, nós somos libertos da condenação do nosso pecado, Senhor. Pai, nós somos libertos, ainda que fisicamente sofrendo perseguições e provas e angústias, espiritualmente nós somos livres por conhecermos a verdade da Tua palavra. Amém. Senhor, alcance a cada um agora, Senhor. Amém, Senhor. Alcance a cada necessidade. Eles estão orando, Senhor. Senhor. Eles estão declarando ao Senhor o que precisam, Pai. Atenda a cada um segundo a Tua vontade soberana, Pai. Deus. Nós nos dobramos ante ao Senhor, nos rendemos a Ti e declaramos que confiamos no Senhor e continuaremos louvando e adorando o Teu nome, ainda que as circunstâncias gritem que não. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Deus, como é bom nosso coração estar voltado para o Senhor. Pai, parece que não existe um mundo ao nosso redor quando a gente está aqui assim, ó, guardados na Sua presença. Como o Salmo diz, nós estamos abrigados e protegidos no esconderijo do Altíssimo. E aí a gente pode descansar debaixo dessas asas que nos cobrem. Deus, eu me sinto coberta assim pelo Senhor nessa hora. Eu peço ao Senhor que cubra cada pessoa que está nos ouvindo, com essas asas, com essa proteção, com esse abrigo que não falha. Deus, quando a gente está neste lugar, os ventos podem soprar lá fora, os leões podem rugir, mas nós estamos seguros e há paz em nós. Senhor, não tem dinheiro que compre essa paz, não tem remédio que promova essa paz, não tem tratamento capaz de simular a paz que vem do Teu Espírito. Jesus, obrigada por isso, obrigada porque é algo que nossa mente nem consegue compreender. Parecemos que somos loucos, Deus, porque realmente o Evangelho para muitos é loucura. Não temos como explicar, Deus, estamos vivendo tudo isso que esse mundo está vivendo. Estamos recebendo notícias do tempo todo, mas há uma certeza que a gente não explica, uma certeza de que estamos bem, Amém. De que tudo vai ficar bem, Amém. De que tudo vai passar, de que ainda que a gente até entre no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Deus, Amém. Nós não trocamos isso por nada, nós não trocamos essa presença por nada neste mundo. Senhor Deus, alcance cada pessoa neste momento com essa paz. Ministra sobre eles a Tua paz. Ó Deus, que haja no nosso coração esse louvor sincero. O louvor é uma expressão de quem Te ama, de quem Te serve. Deus, que a nossa boca só abra para glorificar ao Senhor, que não abra para proferir nenhuma blasfêmia, nenhuma murmuração, nenhuma palavra de medo saia da nossa boca, mas que o Senhor nos encha de certeza e convicção de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai querido, nós declaramos e abençoamos a vida dessas pessoas com toda a sorte de bênçãos espirituais que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.